Olá, me chamo Leonardo, sou do Aventura. Junto com meus colegas Nicolas e Raíssa, nós realizamos a quinta experiência do Laboratório de Fundamentos Físicos para Engenharia Elétrica. Nesse experimento, nós tratamos do efeito fotoelétrico. E esse é um fenômeno que ocorre quando fótons interagem com elétrons na superfície de um metal, exposto à luz, óbvio. A luz é a fonte dos fótons. O que ocorre é que uma dada frequência de radiação eletromagnética vai arrancar elétrons da superfície do metal. A radiação que incide na superfície, a gente pode tratar ela como pequenos pacotes de energia, quanto, e esses pacotes de energia, quando a gente está falando de luz, eles são denominados, quando os quantas de luz são denominados fótons, ok? E se esses fótons tiverem uma energia mínima necessária para arrancar o elétron, perdão. Essa energia vai variar de metal para metal. Então, esse elétron vai ser arrancado ali do mar de elétrons que existe no metal, essa nuvem eletrônica descentralizada que existe no metal. Então, a gente consegue atingir uma corrente de fotoelétrons se a gente tiver fótons de frequência e energia adequada ali, dependendo do metal. A relação entre energia e frequência, né, é dada pela equação de Planck. Essa equação bem simples, energia é igual a constante de Planck vezes frequência. Se a gente aumenta a intensidade da luz com a frequência fixa, desde que a nossa frequência seja o suficiente para arrancar elétrons, a corrente vai aumentar. Isso porque mais elétrons vão estar sendo ejetados, porque eu tenho uma maior quantidade de fótons atingindo o meu metal a partir do momento que eu aumento a intensidade da luz. Se a energia dos elétrons, ela não muda, né? Porque ela depende da frequência e nosso experimento ela vai estar fixa. A tensão de corte é igual para todas as intensidades. Os materiais da nossa montagem incluem incluem uma fonte de bancada com um amperímetro interno, é essa do vídeo que vocês podem ver aqui, a gente mexendo nos mostradores dela. Essas lentes, como essa vermelha da foto, elas têm aberturas variadas. A gente vai ter uma lâmpada de mercúrio e um fotodiodo, constituído de um cátodo e um ânodo. Esse fotodiodo ele vai reagir à luz da lâmpada de mercúrio. Está aqui um esquemáticozinho do nosso experimento. A lâmpada de mercúrio vai enviar um feixe de luz, as nossas lentes vão estar postas ali na abertura do fotodiodo. Esse fotodiodo vai receber a intensidade de luz e a nossa fonte de bancada vai fazer as leituras, tá? Então, o fotocátodo do fotodiodo, quando ele é iluminado pela lâmpada de mercúrio, ele vai emitir elétrons, tá? Na sua superfície. E isso vai gerar uma corrente entre o cátodo e o ânodo, o ânodo do fotodiodo, perdão. Mesmo para valores nulos de corrente. Tá? Então, nós tomamos que, ao longo de vários pontos de tensão, de corte e corrente, aí a gente vai observar as curvas que a gente forma quando a gente altera as variáveis do experimento, como a frequência e a intensidade da luz. Basicamente, essa é a ideia por trás do nosso experimento. Esses são os nossos dados experimentais obtidos. E com eles a gente vai fazer uma curva de corrente por tensão para uma mesma frequência. Então, se a gente fixa uma frequência de luz da lâmpada de mercúrio com um filtro de 436 nanômetros, a gente passa então o nosso procedimento experimental é alterar a intensidade da luz utilizando as capas de 2, 4 e 8 milímetros do fotodiodo. No entanto, ou melhor, a partir desse momento a gente varia a voltagem no intervalo de menos 2 a 30 volts, com um passo de 2 volts. E então nós obtivemos esses valores da tabela para cada um dos filtros. Assim a gente traça a seguinte curva de corrente por tensão para a frequência de luz fixa que nós estamos analisando. Lembrando, a gente tem um filtro de 436 nanômetros na janela do fotodiodo. Esse daqui é o nosso gráfico. Então, se a gente analisa esse gráfico, a gente observa que a relação entre a corrente obtida
com a tensão, ela vai variar para diferentes intensidades de radiação incidente. E isso acontece por causa da alteração da espessura das lentes. Tá? É possível também a gente perceber que quando a gente mantém uma frequência de luz constante, varia somente a intensidade de radiação que está incidindo no fotodiodo, a corrente elétrica gerada no efeito fotoelétrico aumenta proporcionalmente a essa intensidade de luz. Afinal, nós temos uma maior quantidade de fótons atingindo ali a superfície do nosso fotodiodo. Então a gente espera que uma maior quantidade de elétrons vai estar sendo arrancada. Conclui-se então que a energia dos elétrons ejetada depende exclusivamente da frequência da luz, enquanto a intensidade afeta apenas a quantidade de elétrons emitidos, ou seja, a corrente gerada. Isso porque a energia está sendo descrita por aquela equação que eu apresentei anteriormente, no qual a energia ela é uma relação linear com a frequência a um coeficiente que é dado pela constante de Planck. Muito bem, agora a gente vai fazer um procedimento bem parecido, uma curva corrente por tensão, só que dessa vez nós vamos fixar a nossa luz de mercúrio com uma capa de 4 milímetros na janela do fotodiodo. A gente altera a frequência da luz, agora utilizando os filtros de 546, 577 e 436 nanômetros do fotodiodo. A gente aplica a mesma variação de voltagem, de menos 2 a 30 volts, com um passo de 2 volts. E essa tabela aqui são os valores que nós obtivemos. Tá? Tudo isso num gráfico, vai render para a gente um gráfico que, depois que a gente analisa os resultados experimentais que a gente obteve nesse gráfico, a gente percebe que quando mantemos constante a intensidade da luz, através do uso de só uma lente de 4 milímetros, e a gente varia a frequência que incide sobre ela, a gente conclui que a energia dos elétrons ela aumenta com a frequência da luz, que é um resultado condizente com a teoria. Tá? Mesmo que a intensidade da luz seja mantida constante. A corrente total também vai se manter semelhante, mesmo número de fótons, afinal, nós temos o mesmo número de fótons. Mas a tensão de corte varia, o que comprova que a energia desses fótons depende da frequência e não da intensidade da luz. Então, quanto maior a frequência, maior a energia dos fótons. Por quê? Porque os fótons eles estão atingindo a superfície do metal e eles estão transferindo sua energia para os elétrons. Se um fóton transmite para um elétron uma energia igual, por exemplo, à sua função trabalho, esse elétron só vai conseguir ser arrancado. Ele não vai ter energia para ser convertido em energia cinética, por exemplo. Mas se eu aumento a frequência dos meus fótons incidentes, eu vou ter energia suficiente para não só superar a função trabalho, ou seja, arrancar o elétron de dentro dali do retículo cristalino do meu cristal, do meu metal, mas eu vou ter energia também para dar velocidade a esse elétron. Né? E é o que a gente consegue perceber aqui nesse gráfico. A gente tem que os elétrons, que a corrente quando a gente utiliza aquela pecinha de 436 nanômetros, ela é muito maior. Né? Bom, como eu expliquei, a ideia do quanta de luz, né, no modelamento, na modelagem do efeito fotoelétrico, o quanta de luz, o fóton, ele vai transferir a energia que ele possui para o elétron ali da superfície do metal. Tá? Então, quando o elétron ele é emitido, é necessária essa energia mínima, W, do fóton, que é a função do trabalho. Se a energia do fóton for maior ou igual a W, o elétron é extraído do cátodo do nosso aparato experimental, gerando essa fotocorrente. No entanto, ao aplicar uma voltagem DC negativa, que a gente vai chamar de VO, a gente está freando esse elétron, anulando a fotocorrente, portanto. Mesmo que a intensidade da luz aumente, a energia que os elétrons vão sair do eletrodo não vai se alterar, porque a gente justamente tem aquele campo ali sendo mantido. Então a tensão de freagem, né, de freamento, VO, também não vai se alterar. Como a energia dos elétrons no momento da emissão depende somente da diferença entre a energia do fóton, que é HF, e da função trabalho, né,
a gente vai ter que a carga do elétron vezes VO é igual a HF menos W. Ou seja, que VO é HF, H vezes F sobre E menos função trabalho sobre E, carga do elétron. Ok. Partindo agora para a parte dessa função trabalho, né, da constante de Planck, a gente, como procedimento experimental, a gente queria calcular justamente a constante de Planck. Então agora a gente vai tratar dessa equação que eu mostrei para vocês no último slide. Sendo que VO é uma função linear da frequência, com o coeficiente angular dado por H sobre E, e o coeficiente linear dado por menos W sobre E. Tá? H é a constante de Planck e E é a carga de um elétron, é a carga fundamental do elétron. Então a gente utilizou diferentes filtros com diferentes comprimentos de onda e frequência e medimos o valor de tensão para o qual a fotocorrente era zero, ou seja, os valores de VO, né, para o qual a fotocorrente era zero. E nossos resultados estão expostos aqui nesse gráfico, tanto na tabela quanto nesse gráfico. Bom, fizemos uma regressão linear e obtivemos um coeficiente angular de 3,9 elevado a menos 25, vezes 10 elevado a menos 25 volts. E o coeficiente linear de menos 1,7 vezes 10 elevado a menos 10 volts, que nos dá um valor de 1,7 elevado a, vezes 10 elevado a menos 10 elétron-volt para a função trabalho e 5,27 vezes 10 elevado a menos 44 joule por segundo para a constante de Planck. E assim, quando a gente compara esse valor com o valor conhecido, tabelado da constante de Planck, de 6,66 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo, a gente percebe que tem uma discrepância importante nesse valor. E eu e meus colegas, a gente atribuiu essa discrepância a alguns fatores. Existe uma diferença bem considerável e vale ressaltar que nós refizemos nosso experimento várias vezes, inclusive com a ajuda do nosso professor, mas nenhuma tentativa trouxe resultados mais satisfatórios do que esses. Tá? Então, a gente supõe que algumas fontes de erro pode ser o superaquecimento, por exemplo, do nosso aparato, já que esse era o procedimento experimental que foi realizado por último. O nosso maquinário já estava esquentando ali, dado a utilização. Então, isso pode ser, né, uma fonte de erro. A gente tem luz externa também, da própria luz ambiente do laboratório. Então, enfim, mas apesar dessa discrepância, a curva que a gente obteve seguiu um comportamento esperado, né? Pelo menos isso. E chegamos num valor apropriado para a função trabalho, que normalmente apresenta valores de alguns elétrons-volt. Muito bem, isso é tudo. Até mais.